gente muda de assunto porque a próxima eleição presidencial já vai ser realizada no ano que vem. Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que, no atual cenário, o presidente Lula seria líder no primeiro turno com 34% dos votos. Tecnicamente empatado, o ex-presidente Bolsonaro está logo atrás com 33,9%. Distante nas intenções de voto vem Ciro Gomes com 11,3%. E Pablo Marçal, que já sinalizou interesse em disputar a presidência, ocupa o quarto lugar com 6% dos votos. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, vem com 4,7% e o governador do Pará, Helder Barbalho, com apenas 1% das intenções de voto. Quando retiramos o nome de Pablo Marçal da jogada, o que fracionaria os votos da direita, temos outro cenário aqui. O ex-presidente da República tem vantagem. Bolsonaro venceria com 37% dos votos, enquanto Lula teria 34%. Vale lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Há uma expectativa em quem poderia herdar os votos e representar a direita nas eleições de 2026. Um dos nomes cotados é o da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que no levantamento ficou com 20% das intenções de voto. Neste cenário, o presidente Lula vence com mais de 34%. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não anunciou que vai disputar o Planalto. Há uma ala da direita e apoiadores do ex-presidente Bolsonaro que defendem a candidatura de Tarcísio à presidência. Neste cenário, o governador teria 25% dos votos e o presidente Lula ainda lidera com 35%. O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou mais de 2.000 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Como é que vocês veem estas pesquisas? Vou começar com você, Paulinho, que trabalha com estratégia política. Os números entre Lula e Bolsonaro são interessantes, né? Quando tem o Pablo Marçal, um empate, praticamente, com o Lula ligeiramente à frente. E quando não tem o Pablo Marçal, aí o Bolsonaro ganha do Lula em um eventual primeiro turno. O que a gente vê, na verdade, e que a gente fala muito no marketing político, é que com essa distância é muito difícil traçar qualquer tipo de panorama pelo tanto de coisa que vai acontecer ao longo do próximo ano e meio. O cenário Bolsonaro não dá nem para comentar, porque, como você mesmo já disse, Koba, Bolsonaro está inelegível, não vejo um cenário de reversibilidade dessa inelegibilidade, então o que a gente vai ver é muito possivelmente Lula com algum indicado por Bolsonaro e muito possivelmente, isso é o que o cenário está desenhando, a direita venha um pouco mais dividida nessa eleição do que veio na outra. Na outra tinha ali o Padre Kelmon como um acessório do Bolsonaro quase para os debates, e o que a gente vai ver nessa possivelmente é algum outro nome disputando esse lugar de outsider, um cenário que a gente já viu aqui na disputa da Prefeitura de São Paulo. Então, seja Pablo Marçal ou algum outro nome ou alguém junto com ele, disputando esse lugar de outsider, porque o que uma boa parte dos eleitores mais conservadores, mais à direita, estão percebendo é que os membros da família Bolsonaro, que se ligaram muito a uma política mais institucional, mais tradicional, então tem uma demanda muito grande ainda por esse perfil outsider. A gente viu isso muito forte aqui, vendo que o Pablo Marçal chegou a quase 1/3 dos votos aqui em São Paulo, quase empatado com o Ricardo Nunes, que tinha grande maioria de partidos, tempo de televisão, política, vereadores apoiando e tudo mais. Então, muito possivelmente, a gente vai ver uma direita dividida nesse processo e também vamos ver um processo onde Bolsonaro certamente não estará na urna. Rafael Macris. Um fato importante a se analisar, como o Loyola colocou aqui, é justamente a eleição para a Prefeitura de São Paulo que aconteceu no último ano. Se você fizer uma análise, o Ricardo Nunes ele tinha toda a força da máquina municipal, que é muito forte. A gente observou nas eleições dos últimos anos a tendência sempre de reeleição do prefeito, de conseguir usar a máquina a seu favor para ganhar a eleição, sempre foi muito forte. E nesse caso dessa última eleição, apesar da máquina e do apoio do Bolsonaro, a diferença que separou aí a ida do Ricardo Nunes para o segundo turno
para os votos que o Pablo Marçal teve foi muito pequena. E o que isso significa? Significa que o próprio Bolsonaro não teve força para indicar o seu escolhido. Ele indicou o Ricardo Nunes, mas a grande maioria dos bolsonaristas falaram, desculpa, Bolsonaro, você está indicando o Ricardo Nunes, que faz parte do establishment, que faz parte do Centrão, mas eu vou votar no Pablo Marçal. E isso, com o Bolsonaro fora da disputa de 2026, pode significar um perigo muito grande para os bolsonaristas. Foi colocado aí o Pablo Marçal, que teve uma votação expressiva para a Prefeitura de São Paulo, mas agora também entrou um outro outsider aí, o cantor Gustavo Lima, que em algumas pesquisas que saíram está muito bem posicionado e a gente já viu vários bolsonaristas dizendo que olham com bons olhos a candidatura de Gustavo Lima caso Bolsonaro não seja candidato, sem ao menos ouvir a sua liderança maior e o seu chefe. Ou seja, o problema para Bolsonaro nessas próximas eleições é muito grande, diferente do que acontece no caso do PT e do Lula, que quando o Lula não participa da eleição, o seu candidato escolhido por ele acaba tendo muitos votos e levando os votos da esquerda, do PT, enfim, de todos aqueles que apoiariam Lula no caso. Já na direita ela é mais fragmentada. E as próximas eleições vão ser um sinal muito forte disso, em que Bolsonaro não participando, a gente vai ter uma divisão muito grande para ver quem irá para o segundo turno com o candidato do PT, seja ele Lula, Haddad ou qualquer outro escolhido. Com o Bolsonaro não participando, a pesquisa trouxe duas hipóteses ali, Raquel. Uma com a Michelle Bolsonaro, ela teria 20% contra 34% do Lula, e outra com o Tarcísio de Freitas. Ele já teria 25%, 5 pontos a mais, contra 35% do presidente Lula. Você vê que com o Tarcísio parece que polariza um pouco mais, porque até o Lula cresce mais 1%, né? Como é que você vê? Esse cenário é claro de que a direita está fragmentada, totalmente fragmentada. O atual presidente Lula, possivelmente, se vier candidato para o seu quarto mandato, pleiteando o quarto mandato, mesmo com 81 anos, existe um consenso geral no campo da esquerda. A direita, eu percebo que o único nome à direita que é um consenso é o próprio Tarcísio. Mesmo ele tendo ali uma grande dificuldade, de acordo com as pesquisas, ao concorrer com Lula, ele seria um nome sem restrição na própria direita. A gente percebe vários players, não só o Caiado, o Zema, a gente percebe também o próprio Ratinho, lá do Paraná. Percebemos também os outsiders da política, como bem o Macris disse, tanto o Pablo Marçal como o próprio Gustavo Lima, mas o alerta que tivemos agora nas eleições municipais do município de São Paulo é que não dá para subestimar nem ridicularizar qualquer player que assim se coloque, mesmo sendo um cantor sertanejo ou um ex-coach de autoajuda. A gente percebe que a população e a sociedade, ela requer um sentimento de sincronicidade com o seu voto, aí é algo mais psicológico. A gente vê essa polarização trouxe como roupagem da vida social aquelas pessoas que vestem direita ou que vestem esquerda e tende-se agora a ser fiel à sua própria identidade política e ideológica. Então é algo realmente que está muito distante, mas já tem o desenho da unanimidade dentro do polo da direita, que seria, no caso, o próprio Tarcísio. E a sua avaliação, Diogo da Luz? Minha impressão, Kobayashi, é que faltando 1 ano e 10 meses para as eleições, essa pesquisa diz pouquíssima coisa. Porque nós estamos aqui praticamente todos os dias debatendo sobre política e pensando no assunto. Mas a gigantesca maioria da população está preocupada com o preço do leite, com o preço da carne, com o aluguel, com todas as contas a pagar e não está nem pensando nisso. Então, quando ela recebe uma pesquisa, ela responde que ela conhece um pouco mais. Portanto, eu vejo só 2 conclusões aí. Uma, a esquerda só tem um nome, é o Lula, ninguém mais. A esquerda ou vai com o Lula ou vai ficar pelo caminho. Já na direita, me parece que chama atenção o Caiado
ter crescido um pouco, está com 4,5%. O Goiás não é um estado tão notório assim, o trabalho dele não era tão visto, então me parece mais ou menos significativo. E, não tenho dúvida, Tarcísio não será candidato à presidência. Primeiro, porque é um risco para ele. E segundo, ele, como sempre fiel que foi ao Bolsonaro, não vai enfrentá-lo de forma alguma. E a não ser que Bolsonaro diga, eu não vou mais ser candidato, eu não vou participar das eleições, e eu não acho que vai fazer, acho que mesmo que ele viesse a ser preso e continuasse inelegível, ele iria registrar a candidatura dele, esperar até agosto ou início de setembro de 2026 para o tribunal dizer, o seu registro não foi aceito. E o Tarcísio não vai ficar na fila esperando. O governador de São Paulo não pode fazer isso. Então, para a direita, acho que está tudo absolutamente aberto. Quer complementar, Paulo? Dois pontos aí que chamam a atenção. Primeiro é um gesto que o próprio Caiado já fez em direção ao Gustavo Lima. Tem, inclusive, alguns analistas indicando que essa movimentação do Gustavo Lima pode ter sido feita em favor do próprio Caiado, alguns bolsonaristas apontando traição do Caiado nesse sentido, e do próprio Gustavo Lima. Então já teve um encontro, já teve uma aproximação dos dois, lembrando que o Caiado não é, né, do mesmo partido que o Jair Bolsonaro. E outro ponto que chama muita atenção, sequer foram testados, mas quando são testados, vão muito mal os filhos de Bolsonaro. Que seria ali, né, pelo próprio sobrenome, uma saída muito natural frente à inelegibilidade do ex-presidente. Então, me chamaram a atenção também esses dois pontos aí que eu queria acrescentar. E nessa linha também a própria diferença entre Michele e Tarcísio, que a Michele Bolsonaro tem 20 e o Tarcísio, que 25. Não é Bolsonaro, é Tarcísio de Freitas, tem 25, então um pouco a mais, né? Vamos acompanhar. Certamente esse ano as pesquisas vão se aumentar, porque ano que vem tem eleições presidenciais, há uma grande expectativa até sobre quem serão os candidatos. De um lado, o presidente Lula pode ser candidato à reeleição, mas tem a questão da idade, chega para todo mundo, tem ali uma dificuldade de saber quem seria o seu sucessor, provavelmente Fernando Haddad, né? Pelo Lula, imagino que seja o Fernando Haddad, mas tem alguma resistência no próprio PT ao nome do Haddad. Já na direita, esse tanto de nome que tem surgido aí, tantos ex-governadores governadores atuais que pretendem disputar as eleições, Tarcísio, Ratinho, Zema, Caiado, os outsiders, Pablo Marçal, Gustavo Lima, a família do Bolsonaro, os filhos, a esposa, enfim, tem muita gente que pode ou não estar na disputa. No ano que vem a gente vai seguir acompanhando.